Olá, esperançoso, ele é empreendedor e um otimista. Natural de Curitiba, filho do seu Mohamed e da dona Amélia, foi fundador da primeira escola de inglês de Novo Hamburgo. Viveu no Líbano por 4 anos, estudando árabe e a religião muçulmana, que serviram de inspiração para os seus 3 romances publicados. O marido da Susana é pai da Karime e da Camille e já está escrevendo seu 4º livro. Hoje teremos uma conversa de peso com Gilberto Feres Abraão. Seja muito... Abrão. É, literalmente uma conversa de peso. Mas o senhor sabe por que é o nome desse programa Conversa de Peso? Não é por causa do tamanho do entrevistador. E nem por causa do tamanho do entrevistado. Da qualidade do entrevistado. Valeu, claro, entendi. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra, Rodrigo, estar aqui. Me sinto muito honrado, satisfeito para que eu possa me comunicar com a comunidade. Eu me sinto muito feliz por essa oportunidade. Tu vem construindo essa comunidade há quase 50 anos. É verdade. Quando eu cheguei aqui, Rodrigo, não tinha edifício com mais de 4 andares. Aliás, perdão, tinha 3. O Alvorada, mais 2. O Charrua e aquele da Companhia de Seguros. Da Novo Seguro. Da Novo Na Seguros. época, Novo Seguro. Eram os 3 edifícios. Eram os arranha-céus de Novo Hamburgo. Eram os arranha-céus. E toda essa grandeza, essa edificação que a gente hoje enxerga aqui em Novo Hamburgo, eu testemunhei. Tu testemunhou, Gilberto, tu foste peça importante dentro disso. Tu veio para cá exatamente para constituir essa escola. Sim. Tem algumas coisas bastante peculiares, né? Quando eu vim para cá, os meus colegas do IASEG lá de Porto Alegre eles me chamavam de Turquinho, muito carinhosamente, disseram para mim: Turquinho, tu vai morrer de fome lá, porque aquela lemoada é fechada, né? Tu com essa cara de turco aí, com essa tua cara morena, não vai dar certo, a tua escola não vai pagar nem o aluguel. Mas eu, corajosamente, aceitei o convite do diretor regional, né? E vim abrir aqui a escola. Ele me cedeu. Naquela época não se dizia franquia, era licenciamento. Amém. O termo franquia não existia ainda nos dicionários, mas era a mesma coisa. Vim aqui e, graças a Deus, tive sucesso, fui bem recebido pela comunidade, Rodrigo, e criei a minha família, as minhas filhas aqui, e escrevi os livros aqui e continuo. Ensinou o pessoal das fábricas e das companhias de exportação a falar inglês. Muita gente. Incontáveis. Muito negócio fez a partir dessa... Sim. Inclusive eu, pessoalmente, trabalhei com exportação de calçados também, na época do boom, né, da exportação de calçados. Mas nós estamos aqui para falar muito de Gilberto Abrão. E essa história não começou aqui. Não. Começou em Curitiba. Sim. Filho de sírio. Meus pais eram imigrantes sírios, né? Minha mãe era cristã, meu pai era muçulmano, né? Da seita alauíta, que é um ramo do xiismo, né? Dos xiitas. E ele veio para Curitiba, né? Eu nasci filho da 3ª esposa do pai, né? E me criei em Curitiba, num bairro chamado Bigorrilho, na época. Era um bairro classe média C, composto majoritariamente de imigrantes. Então tinha árabes, poloneses, russos, alemães, japoneses, né? Era um bairro constituído de imigrantes. E hoje ele mudou de nome, é um bairro luxuoso, né? Chama-se Champanhar. Tiraram o nome Bigorrilho, botaram Champanhar. Tudo passou, tudo ficou melhor a partir daí. Exatamente. Ecumênico bairro, então. Sim, era. Mas aos 18 anos? Aos 18 anos, aos 19, mais precisamente, né, eu fui servir o exército em Curitiba, logo em seguida, 1 ano depois da baixa, e me voluntariei para as Forças de Emergências das Nações Unidas, popularmente o Batalhão de Suez, né? Fiz parte
13º contingente, né? E isso foi em 1963. Na época eu já estava com 20 anos, né? Fomos para a faixa de Gaza, né? Chamava Batalhão de Suez porque os primeiros contingentes foram exatamente para Suez. Manter aberto o canal de Suez. Exatamente, manter aberto o canal de Suez e ficar entre as duas forças em litígio, que era na época o Egito e Israel. Mas depois Israel se retraiu ali da Península do Sinai e então as forças da ONU puderam ficar em Gaza, que era parte da velha Palestina, né? É um território minúsculo, de 40 quilômetros por 7 de largura, mais ou menos, né? A faixa de Gaza, que andou sendo bombardeada ultimamente. Então, nesse território se instalou o QG das forças da ONU, né? E inclusive o batalhão brasileiro, em Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza, em Rafah. Em Rafah, hoje existe também um bairro chamado Bairro Brasil, em homenagem aos brasileiros. E muitos hamburguenses estiveram lá. Muitos hamburguenses estiveram lá, sim. Eu sei, no mínimo uns 7, 8 que tiveram lá. Aquele foi um primeiro contato mais próximo com a terra? Com a cultura árabe? Não. Eu, aos 10 anos, Rodrigo, eu tive no Líbano, meu pai me mandou, né, para estudar o árabe e a religião muçulmana. Fiquei... Como? 4, Fiquei 4 anos, Né? exatamente. Fiquei 4 anos lá, estudei o árabe. Pessoas da família que te abrigaram? Sim, eu tinha uma tia lá, que foi praticamente uma segunda mãe, né? E os meus primos, filhos dessa tia, eram meus praticamente irmãos, né? Então eu tive esse período da minha primeira pré-adolescência foi maravilhoso. Aprendi muita coisa e absorvi muito da cultura árabe. Eu acho que... A gente hoje faz uma leitura completamente diversa da realidade, né? Não chega, na verdade, informações sobre essa cultura. Sabe-se sim que existe um litígio que parece eterno, né? Que vem lá, remonta aos tempos bíblicos, do início da história da Bíblia. Né? Em tese, mas não é assim. Mas muito acalorado desde que exatamente foi criado o Estado de Israel. Sim, isto sim. Né? Depois da criação do Estado de Israel. Ali a coisa parece que desandou geral. Exato, isso mesmo? Exato. Como é isso hoje lá? Qual é a relação que tu tens com esse universo hoje? Bem, eu sou um estudioso da causa palestina. Eu tenho até um blog no qual eu escrevo alguma coisa sobre a questão palestina e o litígio entre o Estado de Israel e os palestinos. Veja bem, o antagonismo que existe dos árabes, ou precisamente dos palestinos a Israel, não é judeu e muçulmano. A questão não é judaica e muçulmana, não é religiosa. Mesmo porque, antes da criação do Estado de Israel, os judeus e os muçulmanos viviam em perfeita harmonia nos vários países. Nunca houve perseguição de muçulmanos a judeus e vice-versa. Nunca houve, né? Sempre negociavam, socializavam, até casavam entre si, né? Há casos raros, mas acontecia. Quando houve a criação do Estado de Israel e começou a vinda de judeus da Europa, né, com a filosofia sionista de tomar o território palestino, né, com a ideia de que a Bíblia disse que aquela terra era deles. Quando começou esse movimento sionista da vinda de judeus da Europa para lá, para a Palestina, aí então começou realmente o conflito, né? Porque eles foram tomando terras palestinas, né? Aos poucos. Isso continua até hoje, Rodrigo, né? Eles vão tomando aos pouquinhos e vão cercando as cidades palestinas, o que restou delas, na margem ocidental do Jordão, né? Então, por exemplo, se tu pega Nablus ou Ramallah, né? Ramallah está cercada por cidades armadas, verdadeiras fortificações israelenses. Então, se eu moro em Ramallah e tenho um irmão que mora, vamos dizer, em Jerusalém, eu não posso falar com ele, nem posso visitá-lo sem passar por um checkpoint de israelenses. Vão ver o que eu vou fazer lá, vão me revistar, vão me dar um chá de banco
Fazer desistir, quer Fazer, sim, sim. Né? Quer dizer, uma viagem que duraria 10 minutos pode durar horas. A grande incoerência é que isso acaba sendo um estado de exceção, Sim. um estado... É um apartheid. É um apartheid. É um estado... Aqueles que foram exatamente fruto, talvez, da maior discriminação que já teve no Estado da Humanidade. Sim. Infelizmente, estão aplicando a mesma metodologia, com Tu aperfeiçoamento. chama isso de limpeza ética? Sim, eu chamo. É. É uma limpeza étnica clara, porque, veja bem, há ruas em que o palestino não pode andar, é de exclusividade dos judeus ou dos israelenses. Tá? Há lugares em que os palestinos não podem ir, não podem frequentar, é de exclusividade dos judeus. Né? O que eles estão fazendo? Estão queimando as plantações dos palestinos. Né? Estão destruindo as casas dos palestinos para forçá-los a ir embora. Né? E tomam aquele território que os palestinos saem, forçados. Tomam para fundar novas colônias judaicas. De colônia, porque quando a gente fala colônia, pensa em tendas ou em casas rudimentares. Nada disso. São autênticas cidades maravilhosas, com toda a infraestrutura e com uma população bem armada. Né? E aí os árabes, árabes palestinos, cada vez mais se apequenando em guetos. Sim, exatamente. Eles moram em guetos. Replicando exatamente o que a gente já Cada viu há cidade 80 anos árabe, atrás, 70 cada anos atrás. cidade árabe que há na margem ocidental do Jordão é um gueto. Que É absurdo. um gueto. É. Como é que é a tua convivência com os judeus? Com os judeus, eu tenho essa frase é um chavão, quando a gente diz eu tenho amigos judeus, mas realmente tenho. Alguns não concordam comigo, né? Não concordam com o meu ponto de vista. Né? Outros são mais pacíficos, mais abertos, concordam, acham que deveria haver uma paz. Né? Eu antigamente, só para ilustrar esse ponto de vista, eu antigamente, Rodrigo, eu era a favor de 2 estados para 2 povos. Hoje não. Hoje eu sou a favor de 2 povos e 1 estado. Por que não? Se existe uma democracia racial, por que não formar um país chamado Israel hífen Palestina? Ou Palestina hífen Israel? Não está Bósnia e Herzegovina? Certo. Né? Então podemos formar. Está aí a Suíça, né? Que existem 4 línguas faladas lá. Na África do Sul, os África convivem do hoje Sul, mais exatamente. harmoniosamente. Há exemplos de vários países. Acho que não se resolve esse ódio por decreto. Não. Mas eu acho que a convivência forçada talvez possa ser. Possa uma ser boa a solução. Eu quero falar de Feira do Livro de Novo Hamburgo, está aí o nosso patrono de 2012, com 3 livros inscritos, mas isso logo depois do nosso intervalo. Perfeito. Hoje numa conversa de peso com Gilberto Abrão.